Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a este vídeo, então, que é o vídeo da última partida oficial do Mikhail Tal, a última partida clássica que ele jogou na vida dele, do último torneio que ele jogou, a última partida. E aqui essa história é demais, porque ele vai jogar contra o norte-americano, o grande mestre Vladimir Eduardovich Akopian, que deve ter descendência armênia, né? E acontece o seguinte nessa partida, o Akopian tá liderando ali o torneio, tá? Ele tá empatado, tá em primeiro lugar empatado com outro jogador e tá na última rodada, né? Então aqui vai definir o campeão do torneio. O Mikhail Tal já não tem mais condições de ser o campeão, ele empatou muita partida, tá com a saúde fragilizada, acabou pedindo muito empate. E na noite anterior a essa partida, a tradutora do Mikhail Tal que estava acompanhando na viagem, a pedido do Mikhail Tal, foi até o Akopian e pediu empate, né? Pediu, olha, você, tudo bem, você empatar amanhã com o Mikhail Tal? E aí o Akopian nunca foi muito a favor desses empates combinados, nem de nada disso. Claro que ele entendeu que a razão ali do Mikhail Tal era uma questão de saúde, ele não estava muito conseguindo jogar as partidas. E o Akopian, no entanto, ele falou que era a oportunidade da vida dele. Por vários motivos ele queria jogar, né? Primeiro porque ele estava para definir se ele ia ser campeão ou não. Como ele estava empatado em primeiro lugar com outro jogador, talvez fosse decisiva essa partida. Segundo porque ele falou que não ia desperdiçar a chance da vida dele de jogar contra o Mago de Riga, de jogar contra o Mikhail Tal, né? Então, por essas razões, ele decidiu que ele respondeu para a tradutora que ele ia decidir no dia seguinte. E aí, quando foi no dia seguinte, o próprio Mikhail Tal perguntou para ele, né, como é que ele estava se sentindo, né? Se ele estava se sentindo ambicioso naquele dia. E o Akopian não entendeu muito bem o que o Mikhail Tal quis dizer, mas ele falou, não, vamos jogar, né? E aí, então, eles resolveram jogar essa partida, que é a última partida oficial aqui pensada, a última partida clássica do Mago de Riga. Vamos dar uma olhada, então. Mikhail Tal está aqui com as peças brancas e abre com o peão do rei E4. E aqui o Akopian, C5, a defesa siciliana. Teremos uma partidona. Aqui cavalo em F3, cavalo C6 e bispo B5. Aqui o Mikhail Tal vai para a variante Rossolimo, aqui da defesa siciliana. D6 foi jogado roque, bispo D7, torre E1, cavalo em F6 desenvolvendo o cavalo. E aqui C3, o Mikhail Tal prepara para ficar com forte centro. A6 atacou o bispo vai para A4, C4, impedindo aqui o lance D4. O peão vai poder capturar en passant. E aqui D4 então foi jogado pelo Mikhail Tal. Peão toma aqui em D3 en passant. E o Mikhail Tal segue com o bispo G5 e não imediatamente recuperando o peão. Esse peão tá enfraquecido aí. Então o Mikhail Tal desenvolve peça. E6 foi jogado dama por D3, agora sim recuperando o peão bispo E7. E aqui o Tal vai para essa variante aqui com bispo por F6. Olha que interessante, né? E aqui é muito legal, porque o bispo, se capturar em F6, está caindo o peão aqui em D6. Então G por F6 foi jogado e a gente tem uma posição bem afiada, bem arriscada. O Mikhail Tal segue agora com bispo por C6 e agora bispo por C6. Olha que interessante, o Mago de Riga entregou os dois bispos por 2 cavalos, né? Tudo bem, o bispo vale 3, cavalo vale 3, mas em geral os jogadores ficam preservando o par de bispos. Aqui o Mikhail Tal entregou os dois. E agora segue aqui com C4. O Mikhail Tal fez isso para enfraquecer aqui o centro por parte das negras. Deixou o rei aí também um pouco mais vulnerável. Muito interessante. Roque seguiu aqui na partida. Agora cavalo C3. Temos aqui rei em H8. Já saindo aí da coluna G. Preparando para atacar na coluna G. Torre de A em D1 pelo Tal. Pressão sempre no peão de D6. E agora a torre G8 preparando o ataque. Dama em E3 pelo Tal. Temos dama em F8. Levando a dama para o ataque. Cavalo D4. Melhorando aqui a posição do cavalo. E agora a torre C8. Temos F4 pelo Mikhail Tal. O bispo volta para D7. E aqui B3 protegendo o peão de C4. Olha que posição interessante até aqui. Mikhail Tal aqui com um par de cavalos, o Akopian com um par de bispos que não está brilhando muito por enquanto. Bispo D8 foi jogado e agora cavalo em F3 e agora B5 atacando aí, tentando abrir aqui a coluna C, abrir linhas, né? E o Mikhail Tal segue agora com dama em A7. Olha, a posição já é bem afiada. O bispo está atacado, peão de A6 também. Bispo C7 foi jogado criando um bloqueio.
Dama por A6 capturando um peão, B por C4, e aqui o Mikhail Tal poderia jogar um lance como B por C4, mas ele prefere ficar com peões passados e conectados e joga aqui o lance B4, permitindo um peão passado aqui do Hakopian. Isso é botar fogo aqui no tabuleiro, né? Isso é realmente uma estratégia bem arriscada aqui, né? Estratégia bem arriscada. Aqui é muito seguro você capturar aqui o peão em C4, né? Fica seguro aí nessa posição. O Mikhail Tal não queria segurança nenhuma, ele queria partir pro ataque. A partida seguiu com dama G7, agora G3, protegendo aí do checkmate, e D5 aqui. Mikhail Tal começa realmente a ter problemas, porque o negócio é o seguinte, o detentor do par de bispos, o que ele tem que fazer? Trocar peão, abrir, fazer ruptura de peão no centro, principalmente, aonde der. Claro, desde que você não vai enfraquecer seu rei, né? Mas principalmente no centro, ruptura de peão. Pra quê? Para os bispos poderem brilhar, abrir linhas aí para as peças, né? Para melhorar a atividade delas. Então, cada lance que passa aqui, que o Hakopian consegue fazer um avanço de peão, uma ruptura aqui, uma ruptura lá, começa a ficar difícil agora para o Mikhail Tal, rei exposto, né? Vamos ver então como é que segue. E por D5 e agora bispo por F4. O Hakopian não perde tempo aqui para começar o ataque. Já existe ameaça, inclusive aqui de sacrifício em G3. Rei F2 foi jogado agora pelo Mikhail Tal. Ele não pode, né, capturar aqui o bispo por conta da cravada na coluna G. Rei F2 foi então jogado, trazendo mais uma proteção. E aqui não adianta ir para esse sacrifício. Não foi jogado. Bispo por G3, H por G3, dama por G3, as brancas não levam mate. Apesar de que se fosse o Mikhail Tal de negras, não duvido não que ele jogaria alguma coisa assim, né? Rei E3 escapa, mas ainda assim a partida é confusa e tudo pode acontecer com chances para os dois lados. Mas o Hakopian aqui preferiu não jogar, não tem mate, né? Mas ele preferiu não jogar e seguiu aqui com F5, aqui esse lance aqui, ele fala que foi um erro estratégico grave aqui, o Hakopian falou isso numa reportagem. Eu vou deixar o link da reportagem aqui na descrição do vídeo, tá? Ele comenta que esse foi um erro estratégico grave, porque ele tá entregando o bispo de casas escuras e enfraquecendo as casas escuras, né? Quando ele joga esse lance, ele entrega um bispo de casas escuras, enfraquece as casas escuras, e ele fez isso porque ele também defende, ele fala, bom, mas na hora eu pensei que eu teria possibilidades de checkmate, sacrificar o bispo para dar checkmate, foi o que ele tinha calculado, né? Então, vamos ver então como é que segue, né? Mas aqui, por exemplo, um lance como E por D5 já é suficiente aqui para as pretas ficarem muito bem. De fato, aqui não dá para capturar o bispo por conta de dama G2, vai para o mate mesmo, rei E3, aqui torre de G em E8... tem que defender com o cavalo E5, tá vindo torre C6, o cavalo cravado, a dama atacando, só que acabou, peão vindo para avanço, só que acabou, né? Em pouco tempo aqui as pretas vão ou ganhar muito material ou dar checkmate, né? Então E por D5 parece que traria problemas pro Tal. É claro que ele não ia capturar o bispo, ele poderia seguir com o cavalo E2, né? Torre A8 atacando a dama por A8 seria uma possibilidade, né? Aqui com a seguinte ideia, se torre por A8, cavalo por F4, entregando a dama por uma torre e um bispo, ainda assim talvez melhor para as negras a posição, né? Então não estava fácil aqui para o Mikhail Tal, realmente esse lance aqui ia colocar problemas para o mago, mas depois de F5, agora o mago talvez tenha chances, a posição ainda é bem difícil, o mago aceita o bispo, faz agora G por F4, aqui dama G2 não tem futuro, não foi jogado, o rei escapa para E3 aqui, não tem futuro esse ataque, né? Dama B2, aqui parece bom, mas cavalo E2 em segurança, dama por B4, tudo bem, dama A7 segura aqui essas casas escuras e não tem continuação esse ataque, apesar de que, claro, não é muito confortável você jogar aqui com o rei completamente cortado e sofrendo todo tipo de ataque, mas as brancas se seguram. Então aqui o Hakopian foi para o lance certo, não foi para dama G2 e foi para dama aqui por C3, né? E o Mikhail Tal agora tá de volta, porque ele vai fazer um lance aqui sensacional, espetacular aqui do Mikhail Tal. Dama D6, trouxe a dama de volta para o jogo, centralizou com o tempo sobre o bispo, tem a casa de E5, Mikhail Tal está de volta, bispo em A4 foi jogado, colocando o bispo em segurança e mais do que isso, atacando aqui a torre do Mikhail Tal, evitando, né, dama E5 aqui, que seria um lance bom para trocar a dama e aliviar a pressão para cima do rei. Dama E5 já não pode ser jogado, por conta de dama por E5, cavalo por E5 e aí bispo por D1, né? E aqui as brancas têm problemas, né? As pretas ficam melhores. Então bispo A4 foi jogado aqui pelo Hakopian, olha só, atacando a torre do Mikhail Tal. O Mikhail Tal segue com torre D4 e agora a torre G7 foi jogada aqui pelo Hakopian. E diz a lenda, né? Diz a lenda não,
Bom, diz e não diz. Vamos, esclarece essa história, Rafa. Diz e não diz. Tá parecendo alguém que eu conheço aí da política. Aqui é o seguinte, galera. O Acopian aqui, diz a lenda que aqui ele pediu empate numa posição derrotada e o Mikhail Tal não aceitou. Na verdade, de fato o Acopian pediu empate, mas a posição aqui não é tão derrotada assim, né? É difícil olhar essa posição e falar, puxa, aqui as pretas estão perdidas, claramente perdidas. Não é bem assim, né? Então aqui, de fato, o Acopian pediu empate para o Mago de Riga, e o Acopian diz que ele não pediu, que o Mikhail Tal não pediu empate no lance 3. Existe uma história que o Mikhail Tal no lance 3 pediu empate e que o Acopian negou e que agora ele, né, meio que pediu numa posição derrotada e o Mikhail Tal recusou. Não foi bem assim a história. O Mikhail Tal não pediu empate no lance 3, segundo o próprio Acopian, né? Ele tinha pedido sim no dia anterior, segundo através da tradutora e tudo mais. Não faria sentido nenhum ele pedir de novo no lance 3. É bem lógico que o Acopian colocou, né? Se ele já tinha pedido empate no dia anterior, ele não ia pedir de novo no lance 3, né? E aqui a posição não é derrotada, galera, mas aqui ele pediu empate pro Tal pelo seguinte, ele tava disputando a liderança e aqui ele percebeu que já começa a ficar esquisito. Olha essa posição. Você não dá pra ter certeza do que tá acontecendo. Então aqui ele falou, melhor eu garantir meio ponto, porque de repente eu vou perder. Mas o Mikhail Tal quis jogar. E agora ele segue com D por E6, olha só. Bispo C6 foi jogado pelo Acopian e agora ele tá feliz da vida, porque ele vai dar checkmate no Mago de Riga. O Mago de Riga joga agora cavalo G5, tirando o cavalo do ataque. Mas aqui o Acopian se emociona e fala, eu acho que o Mago não viu o mate, ele pendurou peça. Segue com torre por G5 e agora, Mago, se ele capturar a torre, vai levar mate em 2 aqui com dama F3, dama G2 mate. O Acopian tá focado aqui nesse checkmate, ele tá obcecado por esse checkmate. E depois então de cavalo G5 aqui pelo Mikhail Tal, torre por G5 foi jogado o Acopian muito próximo da vitória, muito próximo de ser o campeão do torneio. Mas agora o Mikhail Tal segue com dama em E5 cheque. O que é isso? A torre volta para G7 e agora o lance do Mago. Torre D8, cheque sacrificando aqui a torre e dando um ataque descoberto aqui na dama do Acopian. Mikhail Tal está de volta na partida, mais do que isso, tá bem melhor. Torre por D8 foi jogado dama por C3, a torre tá cravada. F6 foi jogado E7, agora atacando aqui a torre. Torre em A8, a torre vai para segurança lá longe e agora dama por F6, a torre tá cravada de novo. O Acopian fala que aqui ele já devia ter abandonado, mas ele ficou tão surpreso que ele não tá mais ganhando, ele segue jogando agora com bispo E4, bloqueando aqui a conexão da torre com o peão. O Mago segue com torre G1, pressão total aqui na torre. Agora a torre por A2 cheque, mas depois de simplesmente rei E1 pelo Mikhail Tal, Vladimir Acopian deu o seu melhor aqui nessa partida. Era o líder do torneio. Abandona aqui a partida, uma belíssima vitória aqui do Mago de Riga. Abandonou porque não dá mais, pessoal. A dama tá segurando o cheque aqui em A1. Não tem mais cheque, acabou o cheque. Não tem como defender aqui a torre que tá atacada já duas vezes, né? Dá pra jogar um torre G2? Aqui não dá, né? O peão vai promover aqui pra dama, é muita ameaça, né? É a ameaça da promoção, é a ameaça do mate, não tem como defender essa posição, por isso a Acopian abandonou aqui a partida. Essa foi a última partida então do Mago de Riga, a última partida pensada, última partida clássica aqui do Mago de Riga. Eu vou mostrar o relatório do chess.com e depois vou comentar uma coisa especial aqui sobre essa posição final. O relatório aqui do chess.com mostra uma ótima precisão aqui do Mago, 93.7, de fato ele tomou uma pressão absurda do Acopian. A gente viu durante o vídeo o Acopian tinha uma possibilidade de ganhar, mas ele jogou aquele lance F5, que foi um erro estratégico e também tático. O Mikhail Tal soube aproveitar, soube criar aí condições de ataque e venceu aí a partida, né? Uma bela partida última do Mago. Agora o mais bonito e poético aqui que eu acho que a gente pode comentar é que esse último lance aqui do Mikhail Tal, o último lance de partida pensada da vida dele, foi um lance de rei com o rei voltando para a casa inicial, né? Então aqui, eu não à toa, eu também coloquei a frase de hoje, né? Esse ditado irlandês aqui, quando o jogo de xadrez termina, o peão e o rei voltam para a mesma caixa, né? Então aqui a gente tem um lance do rei, né? Que jogou a partida e agora o rei volta aí para sua casa, né? Realmente uma partida especial, toda uma simbologia muito especial aqui nessa última partida do Mago de Riga. E o Mago de Riga também, né? O nosso rei aí também
prestes aí a voltar para casa também, enfim, a deixar aí a vida, né? Então a gente tem essa simbologia aqui do último lance do Mikhail Tal. Muito bonito, né? Muito bonito. O rei retorna aí à sua casa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.